A satisfação do direito de um morador às vezes pode provocar restrições e até mesmo violação dos direitos do seu vizinho. Quais são os conflitos mais comuns entre donos de imóveis vizinhos ou próximos um do outro? O que vem a ser o direito de vizinhança? Seus alcances e limites? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com o juiz Carlos Alexandre Romano Carvalho, da 2ª Vara Civil Criminal e Infância e Juventude da Comarca de Lagoa Santa, na região metropolitana de Belo Horizonte. Ele é magistrado há 14 anos e já passou por 3 comarcas, Ubá, Jaboticatubas e Lagoa Santa, onde está há 5 anos. Doutor Carlos, obrigado pela presença, é um prazer recebê-lo aqui no Pensamento Jurídico. Nós teremos ainda o quadro Pensamento Literário, em que o senhor fará indicações de leitura para os nossos telespectadores no 3º bloco. Infelizmente, não temos o Pensamento Universitário, porque os estudantes estão de folga, de férias, não é assim? Doutor Carlos, para a gente começar nosso bate-papo aqui, eu gostaria que o senhor explicasse para a gente, que parece que é uma expressão nova, o que é o direito de vizinhança, seu alcance e limites? Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite de poder participar desse bate-papo aqui. E o direito de vizinhança, Orion, nada mais é do que aquelas regras, aquelas normas que vão reger as nossas relações com os nossos vizinhos, ou seja, com a pessoa que mora ao nosso lado, com a pessoa que mora no apartamento ao lado, na casa em frente, na casa dos fundos. E é esse direito de vizinhança que vai traçar as regras em relação a questões de barulho, em relação a questões de construção, quem vai pagar o muro, quais obras você pode fazer no seu apartamento, o que você pode mudar a fachada, não pode mudar a fachada, você pode alugar a sua vaga de garagem, enfim, são aquelas regras que vão ditar como os vizinhos irão se relacionar no seu dia a dia, de maneira que entre eles haja um bem que eu tenho comigo, que hoje é um dos principais bens da sociedade, a paz. A paz social. Ou seja, problemas surgem, existem. A diferença aí é como que a gente gerencia cada um desses problemas. Por isso que essas regras ajudam nesse sentido. Exatamente. Agora, doutor Carlos, quais são os conflitos mais comuns entre os donos de imóveis vizinhos ou próximos um do outro? Olha, normalmente os conflitos que nós da Justiça nos deparamos no dia a dia, aqueles que são mais habituais, são os relacionados em se tratando de condomínio de prédios, questões ligadas à inadimplência da taxa condominial, principalmente nesses tempos de crise, né? Problemas ligados à perturbação do sossego, barulhos em excesso, problemas com questões de animais e alguns problemas também relacionados à administração do condomínio. Muitas vezes a Assembleia Geral vota uma determinada mudança no condomínio ou a construção de uma determinada benfeitoria e às vezes o morador que não concorda com aquele resultado da Assembleia Geral costuma ir em juízo para poder discutir a legalidade ou não, a validade ou não daquela decisão que foi tomada pela Assembleia. Antes de adentrarmos esses problemas, dessa convivência do próprio condomínio, eu gostaria de avaliar também com outra vizinhança. Se alguém de um prédio vizinho, por exemplo, constrói uma parede que afeta a ventilação, a iluminação daquele outro imóvel, isso também gera um conflito. Como é que vai lidar com isso? Pois é necessário que seja avaliado, porque as regras do direito de vizinhança, elas estabelecem as distâncias, né? Você tem que guardar uma distância para poder construir um muro, uma distância do prédio vizinho, então é preciso que seja analisado o caso concreto para ver se houve a infringência ou não, se a pessoa extrapolou ou não a regra do direito de vizinhança. Quando não for possível mais o diálogo entre eles. Exato, eu acho que isso é um ponto importante. Você tocou num ponto-chave, não só em relação ao direito de vizinhança, mas em relação à justiça como um todo. Infelizmente, a gente vive hoje, nós temos uma sociedade que tem muito a cultura da demanda, né? E demandar em juízo é bom até um certo ponto, porque a demanda ela traz desgastes para as partes, ela traz ansiedade, ela traz custos e muitas vezes as pessoas ficam brigando por uma situação que não vale a pena. Pequena, né? Pequena. Quantos dias a mais na sua vida uma demanda vai acrescentar? Sim. Pelo contrário, às vezes ela vai diminuir. Semana passada eu ouvi uma frase que eu achei muito interessante. O ódio é um veneno que nós tomamos esperando que o outro morra.
E muitas vezes as demandas são fomentadas com isso. Você quer provar sua verdade para o outro, isso não vai lhe trazer utilidade nenhuma. Então, a experiência mostra que nessas questões de vizinho, o melhor caminho antes de se procurar a justiça, antes de se procurar a polícia, é o diálogo, a conversa, o acertamento. E seja qual for a demanda, doutor Carlos, isso afeta também a qualidade do serviço do judiciário, porque se acumula, aumenta aquela carga processual, vamos ter um prazo mais longo para se resolver determinada demanda. E hoje a cultura no judiciário é de estimular a conciliação. Eu estou me lembrando aqui, na época que eu advogava na minha terra natal, em Varginha, eu me lembro que uma cliente minha, ela residia em uma casa, e no prédio ao lado foi aberta uma sacada a menos de 1,5 metro da divisa. E o que aconteceu? Essa sacada veio a devassar o imóvel dela, quer dizer, os vizinhos viam todo o terreno, viam até a parte interna da casa, isso a incomodou profundamente. Aí nós procuramos os donos do prédio e o que foi o problema? Aquela sacada, ela era parte da laje do prédio. Foi uma falha no projeto quando se abriu aquela sacada ali. E se fosse demolir a sacada, você poderia trazer problemas estruturais ao prédio. Como é que os dois vizinhos conversando começaram a resolver? O pessoal do prédio implantou um vidro jateado no entorno da sacada, de maneira que eles puderam preservar a obra sem que eles devassassem o imóvel do vizinho. Quer dizer, o diálogo, a conversa nessas situações de janelas abertas a menos de 1,5 metro, janelas laterais abertas sem respeitar a distância, igual você falou, essas questões muitas vezes, elas são solucionadas com diálogo, com soluções paliativas, de maneira que às vezes você evite destruir a obra e preserve o direito do vizinho. Nem sempre buscando a intervenção do Estado na vida dessas pessoas. A intervenção do Estado, ela deve ser a última, o último caminho. Doutor Carlos, eu vou fazer um intervalo agora no nosso primeiro bloco. Eu gostaria que no bloco seguinte o senhor falasse também sobre outras demandas envolvendo como resolver a questão da inadimplência das taxas condominiais, a questão do ruído, a questão do uso de animais domésticos também em condomínios. A gente fala então sobre isso daqui a pouquinho, a gente volta em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@amages.com.br. Hoje estamos discutindo sobre o direito de vizinhança, alcances e limites. O nosso entrevistado é o juiz Carlos Alexandre Romano Carvalho, da 2ª Vara Civil, Criminal e da Infância e Juventude da comarca de Lagoa Santa, na região metropolitana de Belo Horizonte. Doutor Carlos, então deixei para o senhor uma questão no bloco anterior. Antes de a gente adentrar sobre esses temas mais comuns do dia a dia da vizinhança, traduzindo um pouco esse juridiquês, né? Afinal de contas, você já explicou o que é o direito de vizinhança. Agora, o que vem assim, então, as servidões legais? Como é que essas coisas distinguem uma da outra? Bom, veja bem, a questão da servidão legal, a vida em comunidade, ela nos obrigou ela nos obriga muitas vezes a abrir mão dos nossos direitos. Não existe na sociedade moderna nenhum direito absoluto. E no mundo de hoje, para que nós possamos viver bem na sociedade, para que a sociedade possa viver dentro de uma salubridade, dentro de um conforto que seja partilhado por todos, é preciso que sejam instaladas redes de água, de luz, de esgoto. Enfim, é preciso que os serviços públicos cheguem a todas as residências. E muitas vezes, para que ele possa chegar até determinadas residências, ele precisa passar por outras residências. Então, os moradores dessas residências, eles precisam, entre aspas, abrir mão de parte do seu direito de propriedade
para que um outro vizinho possa se servir de um serviço público. Então, são os casos em que a rede de esgoto passa no terreno do vizinho, é o caso da água de chuva, que o vizinho de baixo tem que receber a água de chuva do vizinho de cima. Então, são essas situações que são necessárias para que a sociedade possa fluir tranquilamente, para que a gente possa ter os prédios, para que a gente possa ter o serviço de água, de luz, de telefone. É preciso que cada um abra a mão um pouco do seu direito para que todos possam viver em harmonia, para que todos possam ter uma vida mais confortável. Isso aí, hoje em dia, são situações que cada vez mais vão se incrementar. Né? Nesse ambiente de busca dessa pacificação entre os vizinhos, o senhor falou há pouco no bloco anterior a respeito da construção de intervenções aí que possam restringir ou dificultar a vida do vizinho. A questão de infiltração, por exemplo, né? Seja do próprio imóvel, do próprio prédio ou de um prédio vizinho. Como é que lidar com essa situação aí? É preciso de ter o ônus da prova? Como é que a gente lida com isso? Se for chegar à justiça, aí nós vamos entrar nas regras legais. Não são muitas vezes processos fáceis, é preciso que haja perícia para ver qual a causa do dano, o que causou o dano. Por exemplo, eu sei de um caso que está acontecendo agora, aqui na região metropolitana, em que está havendo a construção de um shopping e havia ao lado desse shopping uma casa muito antiga. Quando começou a se fazer os trabalhos de fundação, de batistaca, essa casa, que era uma casa com mais de 90 anos de idade, começou a ter trincas e rachaduras severas, graves. O morador da casa alega que as trincas são provocadas pelos tremores que o terreno vem sofrendo em virtude da construção que é exatamente ao lado do imóvel dele. Por sua vez, a construtora responsável pelo projeto desse empreendimento alega que essas trincas já existiam, que isso aí já é trinca antiga, que se você olhar na trinca, você vê marcas de ser trinca de muitos anos. Como é que você vai resolver uma questão dessa? Só através de perícia. E a quem cabe esse ônus dessa prova, dessa perícia? Contratar... A priori, o ônus da prova cabe a quem alega. É a pessoa que alega que cabe o ônus da prova. Porque isso fica caro. É caro. Uma perícia dessa é cara. Então, por exemplo, o vizinho, né, esse senhor que está com a trinca e deseja ser ressarcido pela construtora, se eles não chegarem a um acordo, provavelmente ele vai ter que custear a perícia de um engenheiro, para que o engenheiro possa ir lá e ver realmente se tratam de trincas antigas decorrentes do desgaste natural do prédio ou se tratam de trincas que surgiram por causa da intervenção que está sendo feita no terreno vizinho. Isso com o novo Código de Civil não foi alterado isso não? A aplicação do ônus da prova? Não, pode haver, mas a regra básica ainda continua esta. O ônus da prova cabe a quem alega. Em situações excepcionais, o juiz pode até fazer uma alteração nessa regra, mas são situações particulares que tem que se analisar o caso concreto. A regra básica sempre é o ônus da prova cabe a quem alega. É quem acusa aí. No direito do consumidor, que você tem já há algum tempo a figura da inversão do ônus da prova, tal, mas são situações específicas. Mas a regra primaz do direito é essa, o ônus da prova cabe a quem alega. Por isso que o melhor é sempre buscar a conciliação, porque uma demanda dessa pode levar muitos anos, cabe recurso, depois tem que se executar a sentença. Então a conversa, o diálogo, a tolerância, a boa educação, o bom senso, sempre é o melhor caminho. O que se busca é o bem-estar, o conforto e a segurança das pessoas que estão residindo ali, né? Até porque você tem que usar da sua propriedade, seja ela num condomínio ou não, qualquer propriedade tem a sua função social e ela deve ser sempre usada em benefício do bem-estar, do sossego e da tranquilidade da sociedade. Muito bem. Doutor Carlos, a respeito das taxas condominiais, a partir de quando o condômino passa a ser responsável por aquelas taxas, aquela responsabilidade com o condomínio, com o prédio? A partir do momento que você adquire o seu imóvel. Porém, cabe fazer uma pequena ressalva. A taxa condominial é que nós chamamos obrigação próprio terreno, ou seja, ela acompanha o imóvel. Então, a pessoa que adquire o imóvel, ele fica responsável pelas taxas que já estão em aberto.
Depois ele tem que cobrar da pessoa que vendeu dele, entendeu? Porque em muitos casos a construtora atrasa, às vezes, a entrega das chaves, a entrega do imóvel, apesar de o contrato ter sido feito 1 ano, 2 anos atrás. Mas aí já seria uma outra situação, né? Mas na situação que você, a partir do momento que você comprou o imóvel, você já passa a ser responsável pelas taxas condominiais dele, né? Hoje em dia, com a crise econômica, tem sido um problema grave essa questão. Tem havido muita inadimplência das taxas condominiais. Então isso está exigindo, tanto por parte do síndico, quanto por parte dos condôminos, um acerto, um jogo de cintura para que isso aí não vire uma bola de neve, né? Então os condomínios hoje, eles devem procurar parcelar as taxas para aquelas pessoas inadimplentes. O condômino também tem que ter a consciência de que o condomínio precisa do dinheiro dele para se manter, né? Então é preciso que as duas partes tenham consciência e bom senso. O condomínio deve ser sensível, às vezes, àquela situação de dificuldade financeira do seu condômino, mas o condômino, por sua vez, não pode ser irresponsável ao ponto de achar que os seus vizinhos têm a obrigação de ficar sustentando o seu apartamento ou os gastos que o apartamento... Mas em relação à construtora, se ainda não foram entregues as chaves, não houve a emissão do imóvel, o condômino que está adquirindo aquele imóvel, já assinou o contrato, ele passa a ser responsável por essas taxas ou a construtora deve fazer até a entrega das chaves? Eu entendo que a construtora deve fazer até a entrega das chaves, né? E se houver atraso aí, um atraso muito grande da construtora na entrega desse imóvel, o consumidor pode pedir a restituição daquelas taxas? Aquele eventualmente vier pagar, com certeza. A SAT, porque, comissão com certeza, de corretagem. porque tem que, veja bem, se a construtora atrasou na entrega do imóvel, ela cometeu um ilícito contratual. E toda pessoa que comete um ato ilícito, ela deve indenizar a vítima. Então, se a construtora eventualmente atrasou na entrega do imóvel e isso trouxe algum dano ao condômino, não só em relação a essas taxas, qualquer outro prejuízo que ele possa vir a ter tido, ele deve ir a juízo ou tentar entrar em contato com a construtora para se ver ressarcido. Muito bem. Né? A respeito da taxa de condomínio, a gente sabe que a inadimplência é um problema muito grande dos condomínios, dos síndicos, né? Eu devo, não nego, pago quando puder. Isso mudou com o novo Código de Processo Civil? Não, a pessoa que deve, ela tem que ser cobrada em juízo. Né? O novo Código de Processo Civil, ele trouxe instrumentos, ele aperfeiçoou alguns instrumentos de cobrança, buscou tornar as ações mais céleres, né? Mas a pessoa que está inadimplente, ela vai ficar sujeita a multa, a juros, a correção monetária. Mas seu nome pode ser negativado agora, ou não? Olha... Instituições de crédito... Veja bem, toda pessoa que é condenada judicialmente, ela pode depois ter seu nome negativado, né? Então, a pessoa, o condomínio, acionou ela em juízo, ela foi condenada a pagar as taxas de condomínio, ela não pagou, ela pode vir a ter seu nome negativado. Tudo bem. Entendeu? Daqui a pouco eu vou fazer um novo intervalo. Eu gostaria que o senhor falasse sobre as consequências de ter o nome negativado nessas situações no mercado, quer dizer, fora do condomínio e dentro do condomínio também. O que muda para esse condômino inadimplente? A gente volta então em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Mages. Hoje estamos discutindo sobre o direito à vizinhança, alcances e limites e os diversos problemas aí em condomínios. O nosso entrevistado é o juiz Carlos Alexandre Romano Carvalho, da 2ª Vara Civil Criminal e da Infância e Juventude da Comarca de Lagoa Santa, na região metropolitana de Belo Horizonte. Doutor Carlos, a respeito ainda das taxas condominiais, existe multa por atraso nessas taxas? Existe. O Código Civil ele é até expresso. Ele prevê a multa de 2%. Aliás, o Código Civil ele diz o seguinte, o condômino inadimplente ele vai ficar sujeito à multa de 2% e aos juros estipulado na convenção de condomínio. Não havendo estipulação dos juros de mora, é 1% ao mês.
e ele pode ficar impedido, por exemplo, de ter outras participações, por exemplo, assembleias que vão decidir o novo síndico, tomar decisões sobre obras e também de participar, de usar as áreas de lazer, por exemplo, do condomínio. Vamos lá. Usar as áreas de lazer não pode. Por quê? Não pode proibir. Não pode proibir de usar as áreas de lazer por uma razão simples. A área de lazer também é dele. Ele é dono. Entendeu? Porque todo mundo que tem um apartamento, por exemplo, você tem uma fração ideal no terreno, fração ideal que é proporcional à sua participação nas áreas de lazer ou nas partes comuns. É dele então, também, né? É dele. Ele não pode ficar impedido, por exemplo, de usar o elevador, de entrar e sair do prédio, de usar a garagem. Não pode. Isso aí é ilegal, né? O condômino inadimplente, ele não pode participar e votar nas assembleias gerais. Isso aí é até uma questão, tem uma certa polêmica, se ele poderia participar da Assembleia Geral como um mero ouvinte. Ou seja, ele entra sem e direito só... a voto. Nem a voto e nem a qualquer manifestação. Fala, né? Há alguns que defendem que ele pode ouvir a Assembleia Geral. Agora, votar em hipótese nenhuma. Quem está inadimplente não pode votar. Eu entendo, pessoalmente, que nem participar da Assembleia Geral ele pode, porque o Código de Processo Civil fala que o condômino inadimplente ele não pode nem participar e nem votar. Esse é o meu entendimento. Mas em relação a essa participação, tem alguma divergência. Né? A respeito dessas taxas condominiais ainda, se é inquilino e ele está inadimplente, a responsabilidade também é do proprietário? Se o inquilino sair do apartamento e não pagar o proprietário, vai ter que pagar a taxa. Depois ele vai e cobra do inquilino. E o que o inquilino paga nesse caso? Ele paga também IPTU, paga... Bom, vamos lá. Bom, primeira coisa, o IPTU não é taxa condominial. O IPTU é o imposto que a prefeitura cobra, né, imposto da propriedade territorial urbana. O IPTU depende do contrato de locação. Pode ser que o contrato preveja que o inquilino vai pagar o IPTU, pode ser que ele não preveja. Isso aí vai depender do que o contrato rezar. Mas sendo que o proprietário, o locador é que faz o contrato, muito provavelmente... Normalmente é o inquilino que paga, mas eu vou te ser franco, eu já vi muitas situações que o contrato isenta de pagar. Isso aí realmente não tem assim uma hegemonia, não é uma situação homogênea. É realmente ali o que ficou acertado. Eu já vi muitas imobiliárias, mesmo elas confeccionando o contrato de locação, elas não colocando o pagamento do IPTU. Muito bem. Tá? Agora, quanto à questão da taxa condominial, o inquilino ele paga aquelas despesas ordinárias do condomínio. É a taxa de gás, a limpeza do condomínio, é aquela taxa que é aquela ordinária taxa mesmo. Ordinária, para se cobrir for um extra, o extra é por melhorias, conta de melhorias, né? Às vezes fundo de reserva, isso aí já é o proprietário que vai pagar. Eu volto a esse tema daqui a pouco, doutor Carlos. Eu gostaria que agora o senhor fizesse para a gente indicação de leitura no quadro Pensamento Literário, por favor. Bom, eu trouxe um livro aqui. Esse livro, ele até é mais voltado para quem é operador do direito, especificamente para as pessoas que trabalham nas unidades judiciárias. É um colega nosso que está lançando, o Dr. Marcos Vinícius Mendes do Vale. Ele é juiz auxiliar da Corregedoria aqui do Tribunal de Justiça. Já esteve aqui, inclusive, nos deu entrevista sobre esse tema. Pois é, e esse livro do Dr. Marcos é muito interessante. É a gestão estratégica das unidades judiciárias. Hoje, isso aí é sabido, a Justiça está assoberbada de processos e cada dia as demandas têm aumentado mais porque as pessoas estão conscientes do seu direito. Então, é preciso que as pessoas que lidam com essa realidade no seu dia a dia tenham criatividade, criem soluções para ajudar a justiça a ser mais célere e a gente prestar um trabalho de melhor qualidade para o cidadão, que é o objetivo final da jurisdição. Então, esse livro do Dr. Marcos, ele vem exatamente de encontro a esse tema, né, na orientação dos juízes, dos servidores da vara, de como melhorar os fluxos de trabalho, trazer mais eficiência para dentro das unidades judiciárias. Boa indicação, que é importante a gestão, né, além de também com certeza, de ter independência para julgar, né, sim, conhecimento da lei. Doutor Carlos, a respeito ainda agora do ruído, o que a lei estabelece, qual que é a obrigação de um vizinho perante o outro? Pois é, esse problema de ruído, isso aí juntamente com os animais, é uma questão que dá muito problema em condomínio. Eu acho que as pessoas precisam entender que quando você vai morar num condomínio,
você não pode ficar olhando só para o seu umbigo. Condomínio não é igual a casa, que você tem mais liberdade. Condomínio não, você divide a parede do seu quarto com a parede do quarto do vizinho. Então, muitas vezes, aquele barulho que numa casa não seria perturbador, dentro do condomínio ele perturba por causa das questões de acústica e de propagação do som, que muitas vezes no ambiente de um prédio é diferente do ambiente da rua. Então, para esse tipo de situação, eu acho que tem algumas palavras que são fundamentais. Boa educação, razoabilidade, tolerância, bom senso. São condutas que ajudam a resolver essas situações. A respeito de animais, existe alguma lei que impede ou o próprio regulamento É interno? o regulamento do condomínio. Normalmente os condomínios aceitam animais de grande porte, né? Cachorros pequenos, gatos, esses animais de regra, alguns condomínios aceitam pássaros, esses animais de regra são aceitos. Agora, animais de grande porte é impossível, porque não só vai fazer mal para a comunidade do condomínio, como para o próprio animal, que aquilo ali não é um ambiente adequado para o dia a dia dele. Muito bem. Certo. Bom, eu conversei aqui com o juiz Carlos Alexandre Romano Carvalho, da 2ª Vara Civil Criminal e Infância e Juventude da Comarca de Lagoa Santa, na região metropolitana de Belo Horizonte. E discutimos aí sobre o direito de vizinhança, alcance e limites e tratamos dos diversos problemas aí entre condôminos. Doutor Carlos, obrigado pela presença, foi um prazer recebê-lo aqui no Pensamento Jurídico. Eu é que agradeço e eu espero ter colaborado aí com os telespectadores do programa. Com certeza, nós agradecemos e ficamos por aqui. Se você quiser participar, escreva para pensamento@amages.com.br. Obrigado e até a próxima.